Alô? Bom dia a todos e todas. Eu queria começar agradecendo a direção do Simproja por essa oportunidade de conversar um pouco sobre o sindicalismo no Brasil hoje. Dizer que eu só entendo o convite porque mais pela minha trajetória do que de fato e pelas provocações que eu fiz nas últimas intervenções minhas em alguns espaços, né? Que foi muito elogiada por alguns companheiros, mas eu queria de pronto pedir desculpas se hoje eu fracassar na ideia de colocar algumas ideias que entusiasmem, mobilizem os trabalhadores da educação de Jaboatão, para os sindicatos professores de Jaboatão, para a luta e para o desafio que nós temos hoje, né? Porque nem sempre a gente está brilhando, nem sempre a gente consegue falar de forma brilhante, na maioria das vezes a gente fala coisas que não são tão boas. Então, se eu falar coisa que não esteja muito legal, perdoem, desculpem, que a cabeça está focada em outros desafios ao mesmo tempo, nem sempre a gente está certa. Eu pensei, na verdade, eu ia começar a minha fala tocando um pouco na conjuntura política, né? Como vi que Jair acabou de fazer uma palestra, um debate sobre conjuntura política, cenário político, né? Eu vou considerar que essa parte mais do cenário político foi abordado e debatido por vocês, e vou abstrair de tocar nesses pontos, a não ser no que se refere ao que eu considero que são tarefas que o sindicato tem hoje, certo? Então não vou falar muito das questões mais conjunturais e vou direto na questão sindical, na questão do sindicalismo. E a pergunta que eu quero provocar para mim mesmo falar e para vocês dialogarem com minha fala que sindicalismo temos hoje no Brasil? Que sindicato temos hoje no Brasil? Eu acho que essa é uma questão inicial importante, e claro que a resposta a essa pergunta tem que se dar à luz de uma afirmação, de uma outra pergunta. Que sindicato nós nos propomos a construir lá na saída da ditadura, lá no processo de construção da CUT, Central Única dos Trabalhadores, e é a partir da visão da CUT que eu falo, não nego a vocês que falo a partir da central que eu milito, né? Que sindicato nós nos propusemos a construir? Então, a resposta à pergunta de que sindicalismo tem hoje existe saber o que nós afirmávamos como princípios fundantes do sindicalismo que nós nos propomos a construir. E eu vou falar disso usando a síntese do que é a concepção sindical cutista. Perdoem se eu cometer alguma falha na citação, mas são palavras-chave que explicitam o sindicato que queremos construir. Primeiro, o sindicato para a CUT teria que ser um sindicato de classe, um sindicato classista, né? Portanto, um sindicato que atua na luta de classes, pensando a classe trabalhadora para construir os objetivos históricos. Portanto, um sindicato que não fica apenas na luta dos interesses da categoria, imediatos, corporativos, mas quer participar ativamente na construção do objetivo histórico da classe trabalhadora e almejando o socialismo. Nos princípios da CUT, estas questões se colocavam: sindicato de classe, classista. Segundo, sindicato, nós colocávamos a necessidade de ser um sindicato de massa, ou seja, um sindicato que organizasse os trabalhadores, mas organizando todos eles, e
o mais possível, juntando os trabalhadores e as trabalhadoras para as lutas. Não um sindicato de gabinete. Não um sindicato que resolve as questões apenas na institucionalidade da relação de gabinete. Sindicato democrático e de base. Ou seja, um sindicato que construa seu processo de decisão com a participação mais ampla possível da categoria dos representados dos trabalhadores e com organização na base. Com organização na base, ou seja, a visão de que não é possível fazer uma luta consequente, né, com a direção descolada da base, sem a organização dos trabalhadores na base, porque é ali na base onde as contradições do trabalho aparecem. É ali onde se pressupõe. Deixa a gente pedir um pouco de silêncio à plateia, está muito barulhento. E deixa eu pedir um favor, quem quiser escutar vídeos, por favor, aqui no ambiente para tal. Estamos aqui para podermos debater e tem gente escutando vídeo aqui, e isso incomoda. Acho que o espaço é para a gente poder estar ouvindo e depois para ter o debate. Eu pediria que as pessoas fizessem um pouco de silêncio para a gente poder ouvir melhor o palestrante. Ok? Muito obrigado. Então, tomando, sindicato classista de massa, democrático organizado pela base, e o sindicato livre. E o conceito de livre é sempre cada um tem o seu, né? Mas na visão da CUT, era da ideia de que o sindicato que não se atrelasse ao Estado. Atuávamos no processo de organização da CUT. E um outro ponto importante que a CUT propôs para a organização sindical brasileira, além da liberdade frente ao Estado, a CUT colocava um questionamento ao modelo sindical vigente no Brasil, da unicidade sindical legal imposta pela lei, né, com o registro sindical colocado como um elemento essencial para que o sindicato fosse reconhecido registro sindical no Ministério do Trabalho, né? E a CUT contrapunha, eu não vou falar das demais características mais aplicáveis à questão dos trabalhadores sedentistas, né, que é a questão do dissídio coletivo e outras questões, mas a CUT propôs ao longo do tempo, foi construindo a discussão de que a organização sindical melhor que atenderia a esse conjunto de critérios seria o sindicatos mais amplos, sindicatos que trabalhassem na linha da representação de todo um ramo de atividade econômica. O conceito de ramos é um conceito até hoje colocado pela CUT, pelo menos nas suas resoluções. Essas as questões, algumas das questões que eu peguei para fazer alguns comentários, né? Começando da questão do ramo e da convivência com a unicidade sindical, né? Hoje, nós construímos uma convivência, no lugar de fazer um confronto com a necessidade sindical e que está imposta pela lei, nós acabamos construindo uma convivência com a unicidade sindical, admitindo que na base devia ter só um sindicato. A lógica é que na base só um sindicato e a partir daí federações, confederações, centrais sindicais, a pluralidade poderia se colocar, né? Essa convivência é uma convivência estranha ao modelo de organização sindical que a CUT propôs. Por que estranha? Porque nem nós caminhamos para a liberdade dos trabalhadores decidirem como querem se organizar. Os trabalhadores se reúnem e dizem, eu quero um sindicato desse jeito, né? Não caminhamos de fato nessa direção, porque se a maioria dos trabalhadores de um determinado setor, determinada categoria, quiser organizar um sindicato próprio, quem tem que o outro não dá conta, não pode. Porque a gente assume que a lógica só pode ser um sindicato de categoria. Então não é plenamente livre. Nem por outro lado, mas por outro lado, construímos milhares de sindicatos dividindo as categorias. Então,
Com o controle do Ministério do Trabalho algo fluido e muitas das vezes influenciado pelos interesses outros lá na máquina de registro do sindicato, na vida real tem muitas categorias que se fragmentaram, se dividiram, não estão utilizando no serviço público um ponto complicado. Eu vou focar no serviço público, que é mais fácil o entendimento, de construir uma solução jurídica de cada categoria que tem seu próprio plano de cargo e salário pode criar o seu próprio sindicato. Então, a justiça acabou delimitando uma forma de organização no serviço público e também na iniciativa privada, que na prática permite saídas de organização sindical fragmentando as categorias. Exemplo, sindicato, vou citar o CITEP, Sindicato Trabalhadores da Educação, tem plano de cargo e salário da educação. Se um dos segmentos do SINTEP conseguir construir um plano de cargo e salário próprio, legalmente poderia criar um sindicato, do ponto de vista da lei. É claro que quando você tem uma categoria muito organizada, não se consegue fazer isso. Mas quando você olha o Brasil, e eu tive a oportunidade de ficar olhando o Brasil do ponto de vista de criação de sindicato durante 4 anos, o que mais a gente viu no serviço público foi sindicatos, categorias fragmentadas. Sindicato dos analistas de gestão pública, sindicato dos professores de educação física, sindicato, ou seja, vários nomes. Estou citando a educação para poder dialogar mais fácil com vocês. Ou seja, a gente não caminhou de um lado para a liberdade plena, os trabalhadores decidirem como querem organizar, admitimos a convivência com a universidade sindical e na vida real, se a categoria não for forte e não quiser manter-se unida, interesseiros dividem, fragmentam a categoria. No serviço público significa, somente municipal, significa que, em muitos casos, a gestão pública criou o sindicato para dividir. Um dos casos que tem muito exemplar é de Minas Gerais. Né? O PSDB de Minas patrocinou a criação de sindicatos na área da educação para dividir a última. Né? Patrocinou, estimulou especialistas, administrativos, são fragmentando, e existe o sindicato. Existe sindicato lá colocado para. Então, o primeiro ponto, nós não conseguimos conquistar a liberdade de organização sindical plena. Nós nos adaptamos, em alguns casos, à convivência com a unicidade sindical legal. Nós aceitamos, inclusive no sindicalismo livre que tínhamos, em 88, que era do serviço público, nós aceitamos que o registro sindical era essencial. Então, em 88, quando a Constituição de 88 estabeleceu que não precisava mais autorização do Estado para criar sindicato, se criou-se inúmeros sindicatos que durante 10 anos, 15 anos, existiu e representou os trabalhadores sem ter registro no Ministério do Trabalho. Depois, todos esses correram para se registrar no Ministério do Trabalho, pressionado pela Justiça, pressionado para preservar a categoria, mas na prática nos adaptamos também à autorização do Estado para o sindicato existir. Esse é um ponto que é importante, porque isso levou a ter mais cerca de 15 mil sindicatos trabalhadores, 14 mil sindicatos trabalhadores hoje no Brasil. Com esta lógica, nós também caminhamos no sentido, eu vou falar uma coisa para você se incomodar, mas vamos lá, no sentido da municipalização dos sindicatos. A lógica da organização em cada município, em todas as categorias, comerciários,
trabalhadores rurais, professores, servidores. A lógica da municipalização levou a que nós tivéssemos milhares de sindicatos no Brasil. Que torna a maioria desses sindicatos, sindicatos pequenos, com poucos trabalhadores para representar, e sujeitos à disputa política forte que acontece em cada município. Então, isso estou colocando pontos que nós, na nossa trajetória de saída da Constituição, nós dissemos que não iríamos trabalhar. Íamos trabalhar sindicatos mais amplos, sindicatos de ramo de atividade econômica, sindicatos que reunissem milhares de trabalhadores. Não era bom a fragmentação, inclusive territorial. E nós caminhamos para isso. É claro que quando nós colocamos esses conjuntos de elementos, não quer dizer que tenham sido construídos em todos os casos sindicatos que não servem à classe, não servem à categoria. Não é verdade. Na verdade, em alguns setores, esses sindicatos, mesmo quando municipais, mesmo têm conseguido responder fortemente. Especialmente aqueles setores de tradição de organização sindical, de organização da categoria mais forte, como a área da educação. Então, a área da educação, em geral, as suas organizações são as organizações maiores naquele território. No Estado, no município, em geral, consegue aglutinar a sua base para ter força de luta. Mas no sindicalismo brasileiro como um todo, isso não é o caso. Né? Não é o caso. A média de filiados aos sindicatos brasileiros, média, portanto, que coloca dos grandões para baixo, é de menos de 1.000 trabalhadores por sindicato. Você tem sindicato que tem 20 mil, 30 mil trabalhadores, 40 mil, mas tem sindicato que tem 50, 100 trabalhadores filiados. Então, isso é um desafio para frente, que a gente quer construir um sindicato que responda aos novos desafios. Os sindicatos nossos, poucos dos sindicatos cotistas, inclusive, de fato, criaram organizações de base. Boa parte dos sindicatos, e aí há, de novo, exceção, existem exceções que confirmam a regra. O sindicato é a direção e a base direto. Poucos conseguem ter uma representação permanente, ativa, atuante na base. Terceiro ponto. Nós não conseguimos construir os sindicatos de ramos. Nós, na vida real, o ramo só é referência para a gente a nível nacional, a nível de confederação, né? Sem que nós tenhamos avançado e superar algumas divergências em alguns ramos importantes. E eu cito o serviço público, por exemplo. No serviço público, nós temos divergências importantes entre as diversas organizações nacionais que organizam os trabalhadores do serviço público. Federais, né? Servidores federais, você tem várias organizações que reúnem os federais, Previdência, pessoal da universidade, né? Mais de uma entidade na universidade, administrativo da universidade, pessoal das escolas técnicas federais, estudando a educação, e muitos setores nacionais organizados no Serviço Público Federal. E Estado, né? Não há, todos os estados, as categorias a nível nacional, tem uma Federação Nacional de Servidores do Estado, mas tem educação, tem saúde, tem a pessoal de meio ambiente e agricultura e muitas outras organizações que são dos trabalhadores estaduais. E nos municípios e nos municipais, você tem
uma confederação que reúne os servidores municipais. Então, nós não conseguimos, nem na CUT, pensar como é que o serviço público, por exemplo, atua. Então, se você olhar nos outros ramos, também temos problemas. Então, nós não conseguimos construir o conceito de ramo que nós nos propusemos a construir. Né? Alguns locais avançaram mais, outros menos. Alguns ramos avançaram mais, outros menos. Ou seja, são coisas que nós não conseguimos dar conta. E por que eu estou tocando nesses pontos? Porque aí vem a segunda parte da minha fala. O mundo está mudando aceleradamente. Nós estamos nem terminamos falávamos na revolução causada, seria a revolução industrial, que seria da informática, né? Agora já estamos falando da quarta revolução, que é o aprofundamento a partir da tecnologia da informação e comunicação. Transformação essa que transforma todas as atividades humanas, transforma todo o mundo do trabalho. Então, um quadro muito forte de transformação. Transformação essa que tem quem domina o processo de transformação. Não ela acontece de forma espontânea no mundo sem atender interesses. Essas transformações atende muito fortemente, é dirigida muito fortemente pelo capital. Um capital muito mais fluido, porque ele é financeiro, na sua hegemonia, né? Consegue introduzir um conjunto de ferramentas, né, que torna ameaça muitas das atividades produtivas que os trabalhadores fazem. Muitas atividades produtivas. Um processo do ponto de vista dos países em desenvolvimento, de muita fragilização para se manterem autônomos ou construir qualquer projeto nacional. A experiência concreta do Brasil mostra isso. Os setores econômicos brasileiros têm sido muito pulverizados, perfurados pelos interesses internacionais. Muitos dos setores econômicos, quase todos hoje, não tem mais hegemonia de capital nacional, capital local, né? E quando se pega um governo como o nosso, aí as coisas tornam mais difíceis. Então, há uma transformação do mundo do trabalho para essa nova revolução industrial que ameaça a forma de se fazer e de trabalhar de quase todas as atividades econômicas. Que alguns apontam para uma drástica redução do número de trabalhadores necessários em todas as profissões. Então, que sindicato consegue responder esse processo também? Tem o sindicato que nós construímos, 15 mil sindicatos trabalhadores, sem ser por ramo, muito pequenos, né? Enfrentando uma onda de transformações no capitalismo, na forma de fazer, na forma de produzir e, portanto, na forma dos trabalhadores atuarem, muito forte. Que sindicalismo responder esse ponto? Esse desafio. Né? Eu estou convencido que este sindicalismo que nós temos no Brasil hoje ele não responde. Ou a gente resgata algumas das formulações que nós temos lá no passado, resgatamos alguns conceitos que nós trabalhamos lá no passado, de organização sindical mais ampla. Nós resgatamos a forma de reunir os trabalhadores para defender os seus interesses, que saia das caixinhas de categoria que nós temos hoje, ou a gente não consegue enfrentar estes problemas. Estou convencido disso, de que, no caso da CUT, a CUT está obrigada, na minha visão, a retomar o debate da organização sindical. Eu falo pelo exemplo da minha categoria. A minha categoria de tecnologia de informação, informática, né? Informática é uma
transformação absurda, constante, permanente. Hoje tem quase 10 mil trabalhadores aqui em Pernambuco, crescente, mais 500 empresas, 5, 10, 15, algumas poucas de 1000, né? Ou seja, imensamente fragmentada e disputada ideologicamente, permanentemente pelos empregadores e com funções desaparecendo a cada momento. Ou seja, funções de TI desaparecem e a cada momento surge outra função. Se pega esse quadro, no caso brasileiro, junta essas transformações pela tecnologia, junta isso a amplíssima liberdade de terceirização, agora posso terceirizar toda e qualquer função, né? Então, se você tem no sindicalismo hoje organizado caixinhas de categorias, daqui a pouco você não consegue reunir esses trabalhadores. Então, repensar o conceito de categoria, repensar o conceito de que sindicato a gente quer representar, passa a ser essencial. Passa a ser essencial. Não é suficiente representar todos os trabalhadores de uma carreira, no caso do serviço público. Daqui a pouco essa carreira vai estar convivendo com terceirizados, né, organizados em outros sindicatos e outras empresas. Como se você enfrentasse contradições no serviço público entre o direito da categoria e a necessidade de concurso público, a luta por concurso público, com a convivência com trabalhadores que não foram concursados, estão trabalhando e superexplorados. Porque, em geral, o terceirizado é mais explorado do que na carreirinha de vocês. O contratado tem determinado temporário. Se tiver o terceirizado, vai ser pior ainda do que outros menos condições do que o temporário. Tudo isso acontecendo com o uso crescendo da tecnologia não apenas para tornar melhor pedagogicamente convivência dos alunos com as novas ferramentas, mas também para tirar o professor, substituir o professor. Então, o sindicato de categoria não responde. Não dá mais para a gente pensar que com 15 mil sindicatos, centenas de federações de diferentes categorias, dezenas de confederações, nós conseguiremos construir a defesa da classe trabalhadora no Brasil. Não conseguiremos aguentar o tranco de todas essas mudanças colocadas que juntam a tecnologia, o neoliberalismo, ultraliberalismo em prática aqui no Brasil, né, com tremendas transformações na organização do trabalho e na forma de contratação, utilização exacerbada de terceirização, teletrabalho e coisas que o valem. Não responde. Então, um ponto importante que a gente tem que se colocar. E no caso do serviço público, o peso desse discurso se coloca mais agora ainda, porque com a reforma trabalhista, que impôs uma reforma sindical ao quebrar o modelo de financiamento do movimento sindical, a organização sindical da iniciativa privada está imensamente mais pressionada na sua forma de sobrevivência do que do serviço público. Porque muitos dos sindicatos estão vendo ser estrangulados financeiramente, perdendo a capacidade de manter a organização. Que também aqui nós nos adaptamos à convivência do apoio sindical. Também nesse ponto, nós não superamos o modelo de financiamento e nos adaptamos a conviver com o apoio sindical. Cortou o apoio sindical, os sindicatos brasileiros, boa parte deles estão falidos. Não conseguem sobreviver. Então, esses são pontos importantes. O outro ponto também tem a ver com esse processo não em todos os sindicatos, mas muitos sindicatos brasileiros, suas direções, seus dirigentes
se acomodaram na máquina. Se acomodaram na máquina. Mesmo sendo sindicalistas, combativos, cultistas, defendem, não são peregos, mas, né, na medida que os sindicatos foram se estruturando, se institucionalizando, né, as práticas de direção, em muitos casos, se burocratizaram, distanciaram-se da prática de convivência com a base. Eu encontro em muitos sindicatos brasileiros os dirigentes que não vão fazer aquela salutar mergulho na base. Aquele salutar convivência com o cotidiano dos seus representados, ir lá na base, na empresa, na escola, no banco, conviver com o trabalhador diretamente para saber o que ele sente diretamente, discutir política com ele, trabalhar com ele. Então, nós temos um processo de burocratização dos sindicatos no Brasil, das direções sindicais, muito fortes. E tem, ainda para complicar tudo isso, o processo, a pancada que nós levamos do golpe, né, que pegou todo mundo, todo mundo junto e misturado. Porque também aqui, o sindicalista da CUT e de outras centrais sindicais, que também tem atuação política, né, que também tem atuação política partidária, mesmo fazendo a defesa da separação do Estado, na defesa do projeto nacional, projeto de Frente Democrática Popular, governo Lula, governo Dilma, também aqui essa autonomia real e muitas vezes se conturbou. Porque eu sou militante do sindicato, mas estou também militante do partido, defendo o governo, né? Nem sempre eu consigo manter a independência da ação do sindicato perante esses dois outros instrumentos. Nem sempre se consegue, a gente sabe disso, né? Então, essa questão também da autonomia e da liberdade em relação aos partidos, em relação ao governo, é um constante desafio, permanente desafio, que a gente não sucumba a uma convivência não conflitiva com os nossos partidos, com os nossos governos. É um processo permanente de autovigilância que nem todos os sindicatos conseguiram manter, todos os dirigentes conseguiram manter. O golpe pegou todo mundo junto e misturado e colocou tarefas políticas que nós temos que desempenhar para resistir ao golpe, para retomar projetos democráticos popular e, ao mesmo tempo, repensar como foi a nossa convivência nesse período de 13 anos de governo do campo democrático popular. Repensar para numa retomada, não repetir os erros de adequação, de acalmar, não vamos aqui, não vamos bater de frente. Ou seja, esse processo de conviver, fazer uma autocrítica de como os sindicatos conviveram com esses 13 anos de governo democrático popular é essencial. E no serviço público mais ainda. Porque o serviço público, o sindicalismo combativo, naturalmente se desloca para a oposição ao governo de plantão. Porque o patrão é o governo de plantão. Então, tende aos conflitos se colocar de forma mais aguda, se o sindicalismo é combativo, distanciar-se em relação ao sindicalismo, ao governo de plantão, e muitas vezes se deslocar para a oposição política simplesmente, né? Qualquer que seja o governo. Então, as crises de convivência do sindicalismo do serviço público com os governos, mesmo do campo democrático popular, são mais agudas, são mais presentes. Então, mas sempre nos desafiando. Não é à toa que
nos sindicatos municipais, não necessariamente na região metropolitana, mas no interior, quase sempre, o sindicato é oposição ao prefeito. Quando o prefeito é derrotado, né, muitos dos sindicatos municipais entram em crise, porque a maior parte dos dirigentes passa a ser da situação. E a base começa a querer que aquele sindicato mantenha a sua posição de oposição ao novo prefeito. Então, tem muito frequentemente no interior sindicatos municipais que entram em crise, sindicatos que não são democráticos, de base, classista, que vira situacionista, e a direção cai, assume um novo pessoal, tem oposição, então vira um... Por isso que o sindicato municipal não é bom. Porque o sindicato municipal está muito sujeito ao conflito naquela localidade. A lógica do sindicato que reúne os municipais de vários municípios torna mais autônoma diferentes forças políticas que atuam naquela região. Por isso que lá atrás nós defendíamos que os sindicatos municipais fossem estaduais. Fosse tivesse uma representação estadual, não fosse municipalizado. Para você ter mais autonomia de organização perante os conflitos políticos de cada local. Então é muito mais complicado, nesse momento, a gente repensar como a gente conviveu nesses 13 anos com governos do campo democrático popular, fazer autocrítica de que até que ponto nós nos adequamos à tal da governabilidade muitas vezes. Para retomar o projeto de organização sindical com liberdade em relação ao Estado, partido, etc. Então, esse é um outro componente importante. Síntese. Né? Sindicalismo que nós propunhamos, o que nós temos, nos adaptamos em muitos pontos. Não alcançando a liberdade plena de organização dos trabalhadores do ponto de vista sindical, né? Mantivendo, na maior parte, o conceito de categoria, aceitando em muitos casos a municipalização, não conseguindo superar os problemas da construção de ramo nem dentro da CUT. A gente não tem os problemas de ramos, continuam existindo. Jogaram para baixo do tapete muitas vezes, ou seja, conflitos entre municipais, estaduais, né, saúde, federais, tudo isso aí vai ficando, né, um pouco colocado para resolver depois, não construir esse ponto. Este modelo dividido em categoria com as transformações tecnológicas, com a exacerbação da desregulamentação do trabalho, com a terceirização e outros instrumentos, não dá conta de resistir para defender os direitos dos trabalhadores. Nesse caso, nessa situação de ultraliberalismo, perdemos um monte de direito, menos ainda. No golpe, este sindicalismo não vai ser mais difícil recuperar direitos se não for unificando as lutas das várias categorias. Recuperar direitos perdidos é mais difícil com o sindicato fragilizado. O sindicalismo serviço público tem uma responsabilidade maior nesse momento na sustentação das centrais, porque o sindicalismo da iniciativa privada está extremamente atacado pela desregulação do trabalho, pela reforma sindical, pela quebra do modelo de financiamento sindical brasileiro. A burocratização de muitas direções, o afastamento do cotidiano da base, é uma ameaça à nossa visão sindical, de sindicalismo classista, de base democrática, aquela coisa toda que a gente fala, se a direção se cristalizar dentro dos escritórios, dentro das sedes, e não mantiver o salutar convívio cotidiano com a base. A organização de base, o velho projeto de organização de comissões de empresa, delegados sindicais e outros modelos que existem, são essenciais para enfrentar, inclusive, saber enfrentar as mudanças que vão acontecer em cada local de trabalho, por conta daqueles fatores, da tecnologia e novas formas de contratação de trabalho. A convivência desses 15 anos, desde que nós fizemos uma ascensão do ponto de vista do projeto democrático popular em termos do governo, precisa ser feito um processo de crítica para corrigir
aqueles pontos que nos levaram muitas vezes a nos adaptar e atuar de forma institucional, né, pela governabilidade, não fazendo muitas vezes o confronto necessário defesa dos trabalhadores versus o governo está ali colocado. Por último, o sindicalismo de serviço público precisa mais ainda fazer essa autocrítica, essa avaliação, porque naturalmente é um sindicalismo que se coloca em conflito com o governo de plantão. Então tem que conseguir construir a sua ação sindical de forma autônoma, livre, sem com isso ser jogado por si só numa oposição política ao governo. Porque aí você vai perder aqueles outros interesses lá colocados de classe, né, do projeto mais geral da sociedade, que vai deixar se dominar pelo interesse da corporação. Então, são pontos para mim essenciais. Eu tentei tocar, com certo cuidado, em alguns defeitos do sindicalismo de hoje, né? Não se aplica necessariamente a todos os sindicatos. Os da educação em geral estão mais imunes a alguns desses defeitos, porque manteve uma tradição construída na resistência à ditadura no início do seu processo de organização sindical, de ser sindicalismo amplos de massa, né? E no caso de vários sindicatos cultistas, manteve a tradição de organizar a representação nas escolas, né? Mesmo assim, sabemos que tem uma pressão grande nesses sindicatos pela burocratização. Acaba acontecendo a pressão na medida que os sindicatos se estruturam mais, tem mais recursos e tem mais capacidade de atuação, atuam em campo mais amplo, ao mesmo tempo tem que ter uma força que puxe para a base, por isso as representações locais de trabalho, para evitar que essa direção atue só aqui e acabe ficando só tentando comandar dentro da frente do sindicato a ação sindical. Então, esses pontos eu termino colocando a questão que eu acho que é essencial, porque nós temos um desafio imenso na resistência ao golpe nesse próximo período, entre outras frentes, à frente às eleições. A liberdade de Lula é essencial, Lula pelo que ele é, pelo que ele significa para a classe trabalhadora brasileira, né? Sintetiza toda a trajetória de luta da classe trabalhadora brasileira, com seus erros e acertos, né? Ele está na linha de tiro pelo que ele representa. Né? Pelo que representa, a liberdade de Lula tem esse significado, e neste processo de disputa agora na eleição, esta frente das eleições é uma que pode construir, acumular força para resistir ao que o golpe causou no Brasil e começar a reverter se essa trajetória for vitoriosa. Porque é claro, se o campo democrático popular, Haddad, ou outro que o represente, ganhar as eleições, não significa que, magicamente, em 1º de janeiro, tudo que eles desmontaram, destruíram, se recuperará. Né? Porque foram muitos ataques em muitos setores, em muitas, do ponto de vista legal, do ponto de vista estrutural, que terá que ser remontado, e pegaremos o país economicamente muito mais fragilizado do que nós tínhamos no período há algum tempo atrás. Um país muito menos autônomo do ponto de vista da sua economia do que tínhamos muito tempo atrás vemos construindo. E, ao mesmo tempo, prova de que aqueles que diziam que o nosso governo era muito legal, mas estava faltando fazer algumas reformas importantes, mostra que precisa ser feita. A reforma política, a reforma tributária, né? a democratização do meio de comunicações, né? A própria reforma do Estado brasileiro é essencial se nós queremos, de fato, ter algo estrutural que resista ao golpe. E, principalmente, a recuperação da democracia, né? Porque nós estamos numa linha tênue, né? Do ponto de vista de democracia. Nós temos, talvez, ainda resquícios de democracia dentro de um estado de exceção atuante e crescente. Então, as eleições servem para acumular força, se vitoriosa, começar a tentar reverter esse processo, sem a ilusão de acreditar que
os setores dominantes brasileiros têm compromisso com a democracia. A gente tem que ter claro que, na verdade, a maior parte da burguesia brasileira, das elites brasileiras, não tem compromisso com a democracia, né? E os instrumentos que nós construímos mostraram-se limitados, precisamos reconstruir os partidos, as centrais, os movimentos. Está claro que eles não foram suficientes para garantir uma transformação da sociedade brasileira não tão reversível, né? Se adaptarem a alguns aspectos, foram cooptados pelo sistema e outro, ou não foram suficientes para fazer o confronto e resistir caso confrontado. Então a gente tem todos esses elementos impactam o sindicalismo. O nosso sindicalismo não é um sindicalismo isento da política, né? É um sindicalismo mergulhado na política. Então, por esse desafio que se coloca, espero ter contribuído, né? A linha que eu mudei na trajetória que eu tinha falado para não entrar muito em debate na conjuntura, né? E aí quis enfatizar mais esses pontos que para mim são problemas. Só um minutinho. Até entre nós, vocês devem ter acompanhado pela imprensa os escândalos de corrupção no Ministério do Trabalho nesse último período, né? Um monte de prisões, um monte de coisa. Na área na Secretaria de Relações de Trabalho, que eu fiquei 4 anos. Uma das coisas que eu fui fazer lá foi exatamente tentar definir regras e garantir, criar, blindar, para ter o mínimo possível de problemas desse tipo. Mas, de fato, esse quadro de corrupção que se instalado lá na Secretaria de Relações de Trabalho, na questão sindical, é muito forte, muito sólido, né? Você está instalado muito fortemente, né? E foi a partir disso a mídia tem trabalhado no processo de criminalização dos sindicatos como um todo, né? Primeiro, são 17 mil sindicatos que surgiu só para receber dinheiro de imposto sindical, só é quadrilha, e começa a tomar de medidas que fragilizam. A reforma sindical foi uma, agora recentemente começa a divulgar que a Receita Federal está querendo proibir sindicato de trabalhadores de ter qualquer forma de ajuda para os seus dirigentes, nem ajuda de custo, nem a visão é um processo de cercar o movimento sindical muito forte e muitas vezes a gente reproduz. Eu falei aqui nos 15 mil sindicatos, 17 mil sindicatos, mas porque estamos aqui, né? E falei nas fragilidades, mas não caiam na visão de achar que todos os 17, 15 mil sindicatos são fraude. Não são. Não são. Quando você pega 15 mil sindicatos trabalhadores, tem quase 4 mil sindicatos trabalhadores rurais. Pode ser um erro ser sindicato municipal, mas são sindicatos existem, né? Tem milhares de sindicatos de servidores municipais. Tem centenas de sindicatos de servidores, de comerciários. Então, como a tendência da municipalização se impôs, boa parte dos nossos sindicatos pode ser pequeno, mas não quer dizer que a maioria deles seja fraude. Não é verdade. A maioria não é fraude. Os sindicatos brasileiros, todo ano, conseguem negociar, fazer em torno de 40 mil acordos coletivos de trabalho. Estou falando do sindicato da área privada. Então, são 40 mil negociações que acontecem por ano no Brasil, né? Você pega o que tem de direitos ali colocado nos acordos coletivos, mesmo os sindicatos menores têm coisas melhores do que a lei. Então, os sindicatos brasileiros, com todos os seus defeitos, constroem direito cotidianamente, ganha direito dos trabalhadores. Sindicalistas e servidores públicos brasileiros não têm o direito à negociação coletiva formal, sabem disso. Mesmo assim, sindicalistas e servidores públicos brasileiros constroem direito. Aí não consegue negociar o direito, porque negocia, mas depende do Estado mandar para a lei para lá.
Mas, maior parte do direito que os servidores públicos brasileiros têm hoje é resultado de luta dos sindicatos. Então, o sindicalismo brasileiro, com todos os seus defeitos, é um sindicalismo que constrói direitos. Um dos papéis essenciais do sindicato. O sindicato existe, entre outras coisas, uma das mais importantes para contratar direitos. Né? No nosso caso, contratar direito, mas ao mesmo tempo lutar por transformação da sociedade numa visão classista. Então, eu queria fazer essa ressalva para depois não dizer por aí que eu estou, né, assinando embaixo de algumas das baboseiras que têm sido escritas aí em relação ao sindicato brasileiro. Obrigado, à disposição para vocês, espero que eu contribuísse. Gostaria de agradecer a contribuição do companheiro Messias e informar que as inscrições estão abertas e será por crachá. Acaba forte dele, já vai derrubar o jogo. Forte lutador de judô, já vai derrubar o povo aí. Lembrando que cada inscrito terá 3 minutos de fala. Tem um crachá sem nome aqui. Alguém colocou crachá sem nome. Deve ser um anônimo. Marcelo, coloca o nome, Marcelo. Mas além de derrubar o crachá sem nome. Queria derrubar Marcelo? o cara, vai derrubar o nome do crachá. O próximo é Iron. Eu estou de operador de som, né? Eu gostei da... 3 perguntas. Eu prestei bem atenção. Os caminhos de um sindicato, quando a gente tem um bom gestor. Já houve aqui em Jaboatão, nem olha. Eu escutei relatos, quando eu entrei, tu vai fazer 25 anos, né? Eu completei 25 anos, né? Era a prosa, sobre o Geraldo Mello. Escutei relatos aqui. E eu vim fazer concurso para Jaboatão por causa da política aplicada por Geraldo Mello aqui em Jaboatão. Era o melhor salário. Pelo amor de Deus, as coisas que eu escutei quando eu cheguei, entendeu? Então, que caminho a gente leva? Quando a gente tem um bom gestor que vê o lado do profissional, principalmente o profissional de educação. Não é? Porque o governo Elias Gomes ficou na história no governo que mais nos prejudicou como profissionais de educação. Caso a gente eleja um governo de esquerda que, em tese, defende as nossas necessidades, a possibilidade de reverter as maldades depende de uma bancada também, isso é obrigatório. Não é? Aqui em Jaboatão, inclusive, que nunca tivemos um prefeito, não sei, Geraldo Mello era de esquerda? Não, não era MDB, né? Então, caso a gente eleja o governo de esquerda, então tem que eleger também uma bancada. E a última pergunta, sobre o perigo das declarações, já que a gente está falando de golpe, né? O perigo das declarações esdrúxulas e absurdas, das quais não houve rebate nem da imprensa, nem do Supremo Tribunal Federal, nem do Congresso, nem dos deputados, do general Vilas Boas. Ou seja, ou a gente vota em Alckmin e Bolsonaro, ou então ele não governa. Foi o que ele passou. Né? Ele saiu do patamar, e olha, eu venho de uma família de militares. Né? Ele saiu do patamar do trabalho específico de um comandante das Forças Armadas para
de dar pitaco na política, um pitaco perigoso. Eu queria a sua opinião sobre isso. O amigo falou aqui ontem. Eu acho que a gente devia levantar a questão sobre essas colocações. Muito obrigado. Próximo, após o companheiro Iron, o companheiro João Eudista. Eu tenho que me acostumar com esse microfone de Roberto Carlos. Veja, primeiramente eu gostaria de parabenizar a intervenção aqui de Messias, o que mostra que a CUT está fazendo autocrítica, né? A CUT está pensando a nova conjuntura e eu acho muito importante isso numa central sindical. Mas eu queria colocar aqui, basicamente, a partir da intervenção do Messias, 3 questões, né, que ele abordou sobre a CUT. Primeiro, eu quero dizer que a CUT ela tem um papel importantíssimo na organização dos trabalhadores no Brasil, né? Eu tive a oportunidade, inclusive, participei diretamente da afiliação de 2 sindicatos aqui à CUT de Jaboatão, que foi o Simproja, que foi filiado à CUT na minha gestão, e também o Sindicato de Servidores Municipais, que eu fui diretor financeiro. Fiz diversas disputas lá. Então, a CUT, e participei da CUT, então, como membro da corrente sindical classista, né, que hoje não existe mais, porque depois o grupo se deslocou para a fundação da CTB, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Começou a surgir também a divisão no campo das centrais, que já tem bastante hoje. Mas veja, questão do financiamento, que vocês abordou aqui, né? Sobretudo em relação à reforma que foi feita, que extinguiu o imposto sindical. É bom dizer que a CUT ela sempre foi contra o imposto sindical, né? A CUT sempre apostou na organização consciente dos trabalhadores e na contribuição dos trabalhadores para os seus sindicatos. O Sintep, inclusive, é um sindicato que ele já não desconta há muito tempo, né? Há muito tempo que nem na folha é descontado, porque o Sintep já assimilou essa proposição cultista de não ter o imposto sindical. E, a meu ver, eu fiz muito isso quando fui presidente do Simproja e quando participei de outras entidades. Inclusive, travei esse debate do Sintep. Porque a maioria das vezes, os sindicatos enriquecem os advogados através dos precatórios. E a gente transformou os precatórios numa fonte extra de contribuição aos sindicatos. Entendeu? Por exemplo, eu posso dizer aqui... Pena que a gente pode ter 2 pontos aí. Eu posso dizer aqui, o clube de campo do Sindicato de Servidores foi comprado, na época, inclusive eu estava na direção do Sindicato de Servidores, porque nós ganhamos uma ação, recuperamos uma ação dos precatórios do FGTS e se constituiu numa arrecadação extra para o sindicato, que não vinha apenas do desconto do sócio. A mesma coisa em relação ao clube de campo do Simproja. Quando nós saímos da direção, está aí o Ronildo, que é um companheiro que pode testemunhar, e outros que são da nossa época, nós deixamos o recurso no caixa para poder comprar o clube de campo. Entendeu? Houve divergência sobre o local, mas isso aí já passou, né? E foi comprado não com doação nem com dinheiro arrecadado do sócio, foi dos precatórios. Porque os sindicatos eles têm que constituir fontes de arrecadação extra que não se limite apenas ao desconto do sócio. Então a gente tem que fazer isso. Conclua, companheiro. Vou concluir. A outra questão, você me desculpe a idade, a gente tem que estar usando o óculos aqui. A outra questão é a relação, porque tinha 2 questões que eu queria falar, a relação do movimento sindical com os governos e a questão da burocratização das direções. Acho que vocês colocou muito bem. É preciso fazer um debate muito grande sobre esse negócio da burocratização das direções. Eu, pessoalmente, eu defendo de que a gente tivesse somente 2 mandatos com um dirigente sindical para ele ir para a base, entendeu? Voltar à base para poder conhecer a realidade do que está acontecendo na escola. Porque senão a gente cria uma situação em que as pessoas se eternizam nos sindicatos. Alguns, inclusive, se aposentam. E isso não é bom, porque não forma lideranças jovens, novas, entendeu? Não forma pessoas novas. E, inclusive, não ajuda na dinamicidade do movimento sindical. Então, a gente tem que fazer esse debate. Vou concluir, amiga, porque não tem como esquecer a sua voz forte. Não vou ouvir. Eu ia falar mais. Próxima, Séfora. Gente, a situação do movimento sindical hoje, a nível nacional, não é uma situação muito boa, todo mundo sabe.
principalmente, né, como foi colocado aqui, a CUT realmente, os sindicatos cultistas sempre defenderam o fim, o não recebimento do imposto sindical, mas quem quiser dizer que não, o imposto sindical, quando vinha, mesmo a gente não aceitando, ajudava. Tanto prova que hoje aqui nós estamos realizando um congresso muito bom, certo? Muito combativo, muito discutido, mas que alguns colegas e colegas queriam que a gente tivesse permanecido naquele sistema do congresso que a gente levava o pessoal e passava 3 dias hospedados num lugar maravilhoso, tudo bem, mas só que a gente não tem condições hoje, porque a gente tem que sobreviver com o que a gente arrecada da contribuição de vocês. E é uma realidade que a gente tem que seguir hoje, diante de quê? Diante de alguns sindicatos que eram formados, certo? Com apoios de governos, tá? Apoio de governo, porque os governos, o golpe que foi dado agora, certo, no governo de esquerda, estão dando também nos movimentos sindicais que são combativos, porque a partir do momento que os sindicatos são combativos, os governos de direita, certo, se articulam para tomar os sindicatos e colocarem sindicalistas aliados a eles, ou, de alguma forma, cooptarem sindicalistas para vir para o lado dele para atrapalhar o desenvolvimento dos sindicatos no seu dia a dia. É isso que acontece. Está entendendo? Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter com fazer parte de uma categoria, de uma base combativa? Escutar o sindicato que é combativo no momento que ele chama, e eu estar do lado do meu sindicato na hora da luta, que só assim é que a gente vai chegar a mostrar ao governo pelego, sindicalistas pelegos que existem, tá? Que a combatividade da categoria vai se dar pela união da categoria, e não acontecer o que acontece aqui, quando o sindicato é combativo, quando o sindicato é de luta, quando o sindicato peita o patrão, peita o prefeito, o governador. O que acontece? Aí vem o prefeito por trás, colocam pessoas que estão dentro do movimento, amedrontando a categoria, atrapalhando o movimento, tá? Fazendo com que o sindicato fique fraco, porque a categoria está amedrontada. Eu não vou, porque se eu for, eu vou pagar no sábado. Eu não vou, porque se eu for, tem desconto no meu bolso. Eu não vou, porque se eu for, eu perco meu cargo de diretor. Eu não vou, porque se eu for, aquela pessoa conhece todo o movimento sindical e vai atrapalhar ele. É o que acontece hoje. A categoria tem que estar, pronta para se aliar a quem realmente lhe defende, tá? Não primeiro porque juntos somos fortes, tá? E realmente acabar e destruir quem vem querer acabar com o movimento sindical, que se copita e que vai para o outro lado. Companheira Sérgio. Eu me inscrevi para fazer uma fala na linha do que João acabou de dizer. Eu penso que o Simproja, essa gestão nossa, eu fico feliz com a fala de Messias, porque eu vejo que a gente está no caminho certo. Uma das coisas que a gente fez, uma das medidas que a gente tomou, foi a organização no local de trabalho, Messias. Coisa que o movimento sindical já tenta há muito tempo, e a gente deu um pontapé inicial. A gente ainda não conseguiu em todas as escolas, mas já tem um bom número, né, de representantes dos locais de trabalho, e a nossa intenção é essa, fortalecer a luta. Agora, a gente vem enfrentando sérias dificuldades com esse golpe. Quando a gente assumiu a gestão, a gente sabia que não ia ser fácil, mas aí a gente está na luta, faz uma greve e chama a categoria. Muitos já estão nos acompanhando, já perceberam a necessidade de estarmos juntos e juntas. Mas aí eu fico assim, preocupada, quando a gente abre o Facebook, por exemplo, né, a gente vê que muitos colegas estão indignados nas escolas porque a gente não recebeu o piso, por exemplo, né, a gente não conseguiu o piso, apesar de uma greve difícil, apesar de tantos atos de rua. Mas aí quando a gente abre o Facebook, aí a gente vê colegas nossos que estão lá tirando foto com o prefeito, por exemplo, o prefeito que apoiou o voto, em Jaboatão, justamente tudo que o governo federal está trazendo de ruim para a gente, toda a retirada de direitos. Então aí, minha gente, é onde a gente tem que pensar o que é que a gente quer. Ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro. A gente não pode ficar na neutralidade, nem em cima do muro. O momento agora é da gente tomar posição. A gente precisa definir o que é que
lado do golpe ou a gente está contra o golpe. Não tem meio termo. Né? E é por isso que a gente esse que a gente já vem falando desde ontem, né? É por isso esse congresso com esse tema de educação, de sindicalismo, de política. A gente tem que tomar uma posição, a gente tem que prestar atenção quem é que vai defender os nossos direitos, quem é que está do nosso lado e quem é que está contra a gente. Então não adianta você reclamar na sala dos professores e professoras, lá dentro da escola, porque o seu salário está ruim, porque a escola está com a estrutura precária, e depois você tirar foto com o prefeito e votar nos candidatos que estão lá do lado do golpe. Então é isso, a gente tem que aprender a tomar posição. O companheiro Dilson e em seguida o companheiro Ronildo. Então, companheiros e companheiras, são muitos desafios que se apresentam para a organização da classe trabalhadora no movimento sindical, né? Vivendo um mundo em transformações muito radicais no setor produtivo. Isso traz consigo mudanças muito radicais no mundo do trabalho, né? Isso implica mudanças substanciais que devemos fazer para dar conta dos novos desafios que se apresentam, né? Estamos vivendo, já vi aqui, a quarta revolução industrial, a revolução 4.0, com a implementação da robótica, da inteligência artificial no setor produtivo, né? Nós estamos vivendo, como se não bastasse isso para a nossa vida enquanto classe trabalhadora, aqui no Brasil estamos passando por isso, agregando a isso a reforma trabalhista, né? Com corte de direitos, a pejotização dos trabalhadores, que deixa de ser pessoa física e passa a ser pessoa jurídica contratada individualmente pelos empresários, né? A terceirização das atividades fins também agora, não somente, mas fins total, radical, inclusive no setor da educação, aprovado agora no Supremo Tribunal Federal, né? O estrangulamento financeiro das entidades sindicais com o fim do imposto sindical. Portanto, os desafios são imensuráveis. E que, por incrível que pareça, né, nós não paramos para discutir um ponto específico sobre isso. Isso merece um seminário específico sobre esse ponto, né? Acertamos os trabalhadores, agora as filiadas, compreendi aqui fazer uma autocrítica, né? Corretamente, construtivo, né? Não conseguiram sequer construir sindicato por ramo de atividade. Qual é a lógica para enfrentar o mundo do capital? É a unificação da classe trabalhadora, que ela é mais unida para enfrentar o poder do capital. Portanto, era para existir entre o ramo da educação em cada estado, unificando todos os trabalhos da educação num sindicato único. Esse seria o ideal. Nós não conseguimos fazer isso. Não conseguimos realizar isso. E que o capital está mais unificado, né? Só temos 5 bancos no Brasil, enquanto tem 25 mil nos Estados Unidos bancos, né? Só tem 5, tudo unificado. Para o mundo do capital, o ideal é que não é sindicato. No máximo, o modelo americano que estão querendo impor aqui no Brasil, onde não tem direito a nada, não tem nenhum direito garantido de lei para a classe trabalhadora. Nenhum direito a férias existe nos Estados Unidos da América. As categorias mais fortes, mais poderosas, conseguem negociar com o patronato 7 dias de férias, 15 dias de férias. Ademais, não tem férias, coisa nenhuma. Então, esse desafio está posto. Por isso, eu pergunto ao companheiro Messias, que ele é da direção da CUT, se a CUT já pensa em alguma forma, um movimento, né? Uma outra forma da organização para enfrentar essa nova realidade que está aí posta. Concluo. Geisa Brasil. Eita. Após o companheiro Ronildo, a companheira Liane. Já carrega o cartão do outro. Foi metade depois. Muito bem. Fechou. Companheiros e companheiros, um momento muito rico para o debate. O tempo que nós estamos passando, ele nos leva de fato a essa reflexão. E essas reflexões que nós estamos aqui, ele vai se dar muito mais. Primeiro, temos que fazer uma reflexão agora, e após as eleições teremos que fazer uma outra reflexão.
que dependendo do modelo político que venha vencer as eleições, nós teremos que saber quais serão os novos passos que nós iremos dar. Isso é uma questão bem complexa. Nós estamos, e aí é que as pessoas têm que ter uma compreensão de fato. Este momento é um dos momentos mais importantes desses últimos anos, como foi colocado aqui bem pelo companheiro anterior, Jade, agora com Messias. Foi desde 2003, toda essa questão do golpe, dessa mudança vem acontecendo, e agora está no momento crucial que é as eleições. E não é à toa como colocou o Marcelo, que novamente eu repito que é para mim uma gravidade, um general colocar aquela posição. E a posição clara é aquilo que ele está dizendo. Se não for um candidato da direita, eu irei dar o golpe. É isso que ele disse em outras palavras, de uma maneira que eles querem. E uma outra questão, conversando com o Wilson, que Wilson é da área, já foi militar, já foi do... Sabe que existe uma coisa, e o Wilson também, eu tenho que bater um e bater outro, né? O Wilson também capôs, né? O CPR, o próprio Helena, tudo. Existe uma coisa nas Forças Armadas que se chama hierarquia. Fez para vocês refletirem como é que um capitão vai mandar no general. Compreendeu o que eu quero dizer? Como é que um capitão vai mandar no vice, que é um general? Não existe isso. Por isso que ele já está dando algo bom. E isso eu quero colocar. Preciso nós refletirmos. Esse momento é importante para que a gente possa dar um novo passo. E nós, no movimento sindical, nós teremos que ter, novamente eu coloco, uma compreensão política, saber do momento que nós estamos passando. E depois a gente tem que sentar, para rediscutir qual é o novo formato. Nós já tivemos debates aqui. Exemplo, é preciso nós discutirmos o número de mini contratados, de terceirizar a nossa base é crescente. Esses governos não querem mais fazer concurso público. Qual é o novo formato que nós vamos dar para o nosso sindicato em cima dessa situação? Então são várias questões que nós precisamos rediscutir para que a gente tenha um posicionamento. E esses encontros, e aí o que foi colocado aqui, precisamos fazer mas muitos encontros, muitos seminários. Eu sei que a gente, que às vezes que estamos aqui do lado de cá, nesses momentos não queremos justificar, mas foram tantos embates que nós tivemos que estar nas ruas, reforma trabalhista, reforma da Previdência, reforma tudo. Tivemos que tanto estar nas ruas que esses momentos de encontro seminário nós tivemos mais dificuldades. Mas nós teremos que encontrar tempo para ter muito mais debates como este, para que a gente possa ter essa unidade e saber como enfrentar a isso que está sendo colocado aí, que é muito sério, que muitos estão pensando, que estão nadando numa questão boa. E outro detalhe, cada voto, nesse momento, é importantíssimo. E não adianta aqui ficar como colocou certo. Eu não admito pessoas virem aqui fazer críticas e ter um posicionamento lá diferente, aliado àquele que vem nos prejudicar. É preciso, nesse momento, ter posição. E tem que dizer, eu estou desse lado, então assuma a sua posição e não queira criar problema para depois para o nosso movimento sindical. Em seguida, a companheira Fernanda Ângela. Quero parabenizar o Messias porque a fala dele promove essa reflexão sobre as práticas democráticas. E aí eu me lembrei de Paulo Freire, que ele diz assim, que a ação ela precisa de uma reflexão, a prática. E aí não adianta a gente promover ações e não refletir sobre essas ações. Então, a reflexão ela é uma necessidade, né? Diante dos desafios. A gente, como professor, enfrenta diversos desafios na sala de aula, então a gente precisa dessa reflexão. E aí, a gente, lembrando que o nosso processo de democracia é muito novo, a redemocratização do Brasil foi em 88.
Então, de 88 para cá, a gente está nesse processo de aprendizagem, de aprender a exercer nossa democracia. A gente vê que só a democracia representativa ela não é suficiente para as demandas e os desafios sociais. E aí se faz necessário o fortalecimento desses espaços democráticos, os fóruns, conferências, debates, as participações políticas, elas são muito importantes. E aqui, assim, nesse momento, aqui no sindicato, nesse momento de a gente discutir as políticas até esse congresso aqui, é um fortalecimento político. A gente vem aqui para nos fortalecer politicamente e fortalecer o nosso processo de participação e democracia. E aí é bom a gente fazer essa reflexão, porque como o processo de luta é permanente, as ações educativas elas têm que acontecer permanentemente, porque o sindicato ele precisa fortalecer mesmo as classes, o trabalhador ele precisa se fortalecer politicamente, porque cada ação ela vai exigir esse fortalecimento político. Então, as ações educativas elas são muito importantes. A reflexão das ações educativas e as educações políticas para o fortalecimento são importantíssimas. Então, era isso a minha colocação. Muito bem. Companheira Fernanda Ângela. Em seguida, eu. Sem querer. Eu acho que a questão de uma concepção nova de sindicato, ou seja, eu acho que passa por caminhos novos, mas antigos também, né? Da gente resgatar e pensar qual o sindicato que a gente precisa ter. Um sindicato que seja útil para a transformação da sociedade, né? E a desburocratização do sindicato é muito importante, porque perpassa por isso que Irão colocou aqui, de renovação de quadros, formação de quadros. Porque às vezes a gente escuta muito dizer que o povo é culpado pelo que está acontecendo. Eu não gosto dessa coisa de dizer que o povo é culpado, não. Porque tem uma mídia lá em cima que manipula tudo. Então também eu não gosto, quando eu estou na Assembleia, escutar que a categoria é que é culpada, que não vem para a luta porque não sei o que lá. Se a gente fica só colocando responsabilidade, culpando o outro, a gente nunca vai avançar. Então a gente tem que investir em formação mesmo, politizar a nossa categoria, né? O sindicato precisa estar realmente não só junto da base, mas dentro da sociedade. Eu fico sempre... Eu também como Irão, Wilson, João Leandro, Marcelo, a gente fundadora desse sindicato, né? E a gente sempre tem essa concepção de estar mais próximo à sociedade. Tanto é que Jaboatão foi a primeira cidade, não só em Pernambuco, mas eu acho no Brasil, que ganhou as eleições diretas para gestor. E depois a gente perdeu isso. Né? A gente enfrentou, acho que Dilson lembra que a gente enfrentou os vereadores, né? A gente era expulso das comunidades. Uma vez botaram até uma vaga, foi empurrado uma vaga dentro de um espaço lá que a gente estava debatendo com a comunidade. Então a gente precisa resgatar essa questão de estar trabalhando, porque principalmente nós que somos sindicato de trabalhadores da educação, formadores da opinião. Né? E é como o Nildo disse, a gente tem que fazer uma avaliação de como vamos atuar agora e pós-eleição. Porque pode ser que a gente, mesmo conseguindo eleger o nosso candidato, o nosso representante, né, o governo popular, pode ser que a gente não consiga dar continuidade a esse governo, que vai fechar sindicato, vai começar a caçar as bruxas. Então a gente precisa estar atento a isso, né? Então acho que desburocratização do sindicato é super importante. E interessante essa questão de renovação mesmo, de mandatos mesmo. A gente, como político, não pode ser só uma reeleição, a gente começa a pensar isso também nos sindicatos, né? É isso aí.
Vou marcar seu tempo, do jeito. Vou falar bem grosso, quando estiver faltando minuto. Minha voz é grave. A minha fala ela vem um pouco no sentido do que a gente já vinha discutindo em relação ao que a CUT propõe e o que a gente, enquanto Jaboatão, enquanto a gente vem fazendo enquanto Simproja, né? O fortalecimento da organização dos locais de trabalho. Então, é a gente entender, enquanto base, né, enquanto organização local de trabalho, que é aí onde a gente vai fortalecer essa renovação que a Fernanda colocou, que o Iron colocou. É aí que a gente vai renovar as nossas bases, porque a gente renovar a nossa direção, renovar, ter um futuro para isso. E lá no começo da fala do Messias, ele colocou assim, né, falando para a gente que a CUT ela vem precisando se reestruturar. Então eu gostaria que ele falasse um pouco dos caminhos que a CUT vem pensando em relação a essa reestruturação, né? Além da organização no local de trabalho, né? Um pouquinho sobre isso. Era esse meu questionamento. Obrigada. Bom, é claro que eu não consigo responder tudo, né? Então, fazer escolhas, né? Naquilo que eu acho que é mais importante. E o pior para vocês é que é o que eu acho que é importante. Necessariamente não é o que vocês acham importante, mas aí é o meu direito de mesa, né? que coloco. Mas eu vou comentar algumas questões. Já até comentou aqui, eu até vou começar logo para não esquecer um ponto importante quando eu falei da tecnologia. É um alerta que ele coloca. Não entendo que a minha fala é aquela visão catastrófica que todos os empregos se acabarão, né? E que poucos trabalhadores conseguirão emprego, que o mundo agora será um mundo de fim do trabalho, e não é isso. Primeiro, não é isso, né? Aqui, o primeiro aspecto se coloca como em qualquer momento de introdução de novas tecnologias, em qualquer momento de salto tecnológico, há uma disputa para apropriar o resultado da tecnologia do ponto de vista da sociedade, do ponto de vista da humanidade. E óbvio que essa disputa está centralmente entre o capital e o trabalho, ou a apropriação individualizada, ou seja, que maximize a possibilidade do capital, ou a apropriação pelo conjunto da sociedade, né? É sempre assim. Então, por exemplo, aqui não há uma proposição de sair quebrando, desligando rede, destruindo rede de telecomunicações para poder ter a internet. Não é isso. Há essa disputa. Segundo, e o resultado dessa disputa do ponto de vista dos trabalhadores deve se caminhar, nós devemos lutar no sentido de que esse resultado significa que nós possamos trabalhar menos, sem que isso signifique que a gente piore as condições de vida, que possa trabalhar menos, melhorando as condições de vida e ter mais tempo para atividades mais criativas, atividades mais humanas, né? Para desenvolver o potencial do ser humano, que é tolhido pela necessidade que nós temos de dedicar ao trabalho para poder sobreviver. Ou seja, a venda do nosso trabalho acontece fortemente, porque sem vendê-lo nós não conseguimos sobreviver. E a nossa luta é para que a gente não precisasse vender o trabalho. Que a gente tivesse, a sociedade pudesse garantir as condições de poder ter lazer, ter cultura, fazer arte, né? E ao mesmo tempo ter as condições dignas de vida para todos nós. Essa é a disputa. Então, a primeira coisa é um alerta importante. Sobre isso, já ele fala muito melhor do que eu. Convido que ele faz uma boa palestra sobre essa discussão. A outra questão voltando para a questão mais objetivamente colocada aqui, sobre a questão sindical. Primeiro, quando eu faço a crítica à organização sindical que nós temos hoje, né, não está aqui colocada a lógica, né, de que nós temos que, não temos que ter
uma só central sindical, né, uma só confederação reúne todos os servidores públicos, e tem que ter, ou o contrário, tem que ter tudo plural, pode criar quantos sindicatos quiserem, não é essa lógica solta. Na verdade, eu creio que é positivo a gente ter conseguido construir algum nível de pluralidade a nível da organização mais nacional da classe trabalhadora, as centrais sindicais. Eu acho que é uma conquista ter as centrais sindicais, poder ter mais de uma central, o que não significa que tenhamos que ter 12 centrais. Entendeu? Ou seja, o fato de poder ter mais de uma central não deveria significar no Brasil termos 12 centrais sindicais. Isso mostra que tem um problema sério de disputa, disputa política, disputa de poder, muitas vezes, disputa de recursos, muitas vezes, que pluraliza as entidades por esse aspecto. A minha crítica é o artificialismo de algumas divisões. Primeira questão. Segundo, temos que resgatar a questão do ramo. A CUT está tentando resgatar. A CUT está fazendo um debate, não sei se vai dar certo, da tentativa da construção dos macrosetores. Macrosetor da indústria. Todas as confederações da CUT da área da indústria se reúnem, construem uma agenda de interesses comuns, agenda de lutas comuns, agenda de processo que pode ser o embrião de unificação dessas confederações da área da indústria. O macro setor do comércio e serviço está tentando se organizar, o macro setor rural, o macro setor do serviço público. Então, são, por cima, um processo de tentar gerar um ambiente capaz de retomar esse debate de qual organização sindical que precisamos. Né? O problema é que nós precisamos também pensar como a gente constrói um ambiente que impulsione a por baixo a unificação de sindicatos. Né? Não é suficiente que a gente construa esse ambiente a nível geral. A gente tem que enfrentar, eu estou convencido de que com a quebra do modelo de financiamento do movimento sindical brasileiro, a gente vai ser obrigado a pensar como é que por baixo a gente cria estímulos à unificação de entidades sindicais, ou pelo menos retomar o debate da criação de estruturas cooperativas. Não há nada que justifique, por exemplo, que nas regiões aqui do interior de Pernambuco, os sindicatos estaduais não estejam juntos no mesmo espaço, esteja cada um construindo a sua sede. Poderia ter uma experiência que já existiu antes, lá no início dos anos 90, nós tínhamos em algumas regiões, em determinadas cidades aqui, tinha uma sede e estavam todos os sindicatos lá compartilhando o serviço. Então, pensar em infraestruturas colaborativas, pensar o caminho de unificação de sindicatos. No serviço público, eu acho que já passou da hora do movimento sindical cutista do serviço público ter a coragem de sentar e discutir como é o modelo de organização sindical que a CUT propõe para o serviço público. Já passou da hora. Eu vou contar uma historinha muito rápida, me perdoe o tempo. Nesses 4 anos que eu fiquei no Ministério do Trabalho, a gente tentou estimular esse debate. Porque vocês sabem que tem o problema do sindicato municipal versus sindicato específico em vários municípios, né? Educação, saúde e tal. A gente avançou muito numa discussão de como é que poderia ser o sindicalismo do serviço público. Né? A ideia de que não, né? É normal que os grandes ramos tenham seu sindicato próprio. Né? E aí chegava a discussão do município, ou seja, Estado, União, tudo era tranquilo. Não deve ter sindicato por cargo, porque uma distorção que tem sindicato por cargo. Né? Tem sindicato de cargo X, isso é uma tragédia. Uma tragédia. Você chega sindicato dos especialistas, sindicato dos médicos, esqueça a visão mais geral, sindicato na área de saúde, são mais de 10 sindicatos no hospital.
Então, a gente tem que está passando na hora. Então, a gente tem que fazer essa discussão da organização sindical. Não andou a nível nacional. Sabe por que não andou? As outras centrais avançaram na discussão, mas a CUT não sentou os seus sindicatos de serviço público a nível nacional para ter uma posição. Como a CUT é a maior, parou o debate. Então, essa é uma questão. Então, a CUT está fazendo discussão baixo do setor, está começando a caminhar na área industrial, aparentemente muito bem pelos relatos que eu tenho, né? No rural também, com espaço de convivência, tanto do pessoal que é da COPAI, como o pessoal da FETRAP, juntos de tentar construir uma agenda comum de luta, de interesses que possa caminhar depois para um processo de organização sindical própria. Começa a serviço, está atrasado, mas está começando, muito impulsionado pelos bancos, pelos bancários. Os bancários estão percebendo que a transformação tecnológica de poder está levando à destruição acelerada dos postos de trabalho nos bancos. Né? E o serviço público está começando a estruturar reuniões desse parte do setor que tem esse desafio. Segundo, a CUT retomou esse debate de estruturas cooperativas. Né? A gente tem que enfrentar esse debate. Terceiro, a CUT está começando a campanha de sindicalização, retomando a campanha que fez na década de 90, verão, né? Que é uma coisa da abelha sozinha, a lógica da abelha, usando a abelhinha dos anos 90 de volta, a ideia de juntar o enxame aqui da força, né? Mas a gente vai ter que pensar outro mecanismo na questão de financiamento. A gente vai ter que retomar algumas lutas. Eu entendo que a CUT tem que fazer uma luta que ela não assumiu tão fortemente como devia, que era da ratificação da Convenção 151 da OIT, da regulamentação da Convenção 151 da OIT. Nós precisamos ter o direito de negociação coletiva formalizada no serviço público. E por que eu toco nesse ponto? Porque este é um dos aspectos, se nós tivéssemos negociação coletiva no serviço público anual, ou de 2 anos, de 4 anos, se fosse, né? A nossa relação de ser representantes com o Estado não dava. Porque a gente não teria que fazer uma briga para negociar. A negociação era obrigatória e tinha que acontecer periodicamente. A gente poderia passar a fazer a disputa correta do serviço público, que é feita nos outros países, que a negociação se dá na hora de fazer o orçamento. Na hora de se fazer o plano plurianual, na hora de fazer a lei de diretrizes orçamentárias, aí devia estar a luta. Aí, nessa hora, devia ter uma mesa da prefeitura, a mesa do Estado com o sindicato, para brigar para ver qual a parcela do orçamento vai ser dedicada a gente. Porque isso afastaria o outro problema do serviço brasileiro, que é o clientelismo patrimonialismo. Aquilo que vocês disseram. Mesmo entre nós, muitos de nós convivem com a lógica de que o meu governo, meus cargos, meus direitos. Você afasta esse risco da cooptação do sindicato pelo governo de gestão, se você institucionaliza algumas questões de um lado, de outro lado, você fortalece as estruturas democráticas do sindicato e a relação com a base. Em relação com a base, você tem instrumentos obrigatórios da convivência da direção com a base, da decisão com a base. Esta questão aqui é que funciona como vacina contra a cooptação da categoria ou do conjunto da sociedade. Então, esta relação, a gente precisa avançar nessa questão. Então, a utilização de novos instrumentos de organização, de comunicação, nós temos que encontrar um jeito de usar as redes sociais. Não que elas substituam o contato, o trabalho cotidiano político. Precisamos fazer isso. Precisamos fazer a disputa ideológica dessas redes. Aqui, o Nico fez uma referência aqui desastrosa. Nós temos, em qualquer palestra que a gente vai fazer, a gente não faz palestra para as pessoas. Uma parte delas está lá no Zap, né, navegando, não ouvindo nada. Não é verdade?
uma parte de nós, mesmo vocês professores, já não leem notícia, lê manchete, lê post, reproduzem sem ler e não entendem, estão ficando, desculpe, analfabetos digitais, analfabetos, não entendem o que está colocado, não conseguem ver aquela mensagem no contexto que ela se coloca. Estou falando, trabalho. Não sei, trabalhador da educação para professor, mas desculpa, ela tem razão, sempre tem coisa. Este é um problema nosso. É incômodo ir para uma reunião de sindicalista e ver que boa parte dos dirigentes sindicais não leem as coisas. Então, isso joga uma outra questão que é da formação política. Acho que algumas pessoas aqui falaram disso. Formação política, retomar a formação política de verdade dos dirigentes sindicais. Ler clássicos, ler as novas produções, ter o trabalho de ler livro, mesmo que seja digital. Você não gosta de você quer ter o seu reader, que seja digital. Ter o trabalho de ler livro. Ele precisa que, se os sindicalistas não fizerem isso, como pode fazer um debate político real com a sua base? Vai ser menos reprodutores de chavões. As pessoas têm que entenderem o que é o Brasil hoje, o que é Pernambuco hoje, o que é Jaboatão hoje. Não é o de 15 anos atrás. Um dado, só para você estar dizendo. Pernambuco foi o primeiro estado a entrar em crise. Que o desemprego começou a crescer antes da crise do Brasil. Começou em 2014. Por quê? Porque estava terminando as obras do SUAP e começava o Estado Nacional a não ter dinheiro para investimento. Então, Pernambuco disparou o desemprego primeiro, daí a violência também ter chegado mais rápido, né? Só que Pernambuco caiu a economia muito fortemente. Só que Pernambuco está crescendo desde o ano passado mais rápido que o resto do Brasil. Por quê? Não é porque o governo de plantão é bonzinho. Também não vamos começar a bater palmas no governo de plantão. É porque aconteceu uma transformação econômica do estado de Pernambuco. As indústrias que instalaram-se aqui, as novas atividades econômicas que instalaram aqui, construídas já instaladas, dá uma alavancada do Estado na medida de qualquer mexida na economia. Como a economia brasileira chegou quase ao fundo do poço, qualquer mexidazinha gera consumo. Então, qualquer coisinha, as indústrias brasileiras, qualquer dinheiro a mais na economia, tem que produzir mais porque chegou ao fundo do poço. Então, o Pernambuco está crescendo mais por essa questão estrutural que foi fruto dos investimentos do governo Lula aqui. Então essas pessoas têm que estudar, ler isso, saber disso. Se não souber, não serve para ser dirigente sindical. Se tem preguiça de ler, não serve para ser dirigente sindical. Não serve. Então, é uma questão colocada importante. A outra questão, eu vou colocar a política. Né? Saída. Né? Primeiro, vou usar a expressão que eu usei lá no Sintec. A gente vai ter a gente de um lado tem que fazer autocrítica dos nossos erros que tivemos, movimento sindical, partidos, nós militantes, movimentos sociais, governos. Não foi só os governos que se institucionalizaram e se adequaram ao sistema, movimentos também. Exemplo, na medida que a gente construiu espaço de participação social, fórum, Conferência Nacional da Educação, né? Até as ONGs precisaram mobilizar mais e menos gente para conseguir ser ouvido. Programa 1 milhão de cisternas. O governo FHC, a articulação semiária, juntava um monte de ONG, processo de disputa política cotidiana, atos nos estados, pressão nos governos, para implementar e conseguir financiamento público e internacional, programa 1 milhão de cisternas.
que o governo Lula institucionaliza o Conselho, cria o programa, passa a financiar o programa União Cisterna, a situação semiárido, óbvio, tem um diálogo mais fluido. Nós não precisamos, entendeu? Então você já não precisa mobilizar tanto para conseguir ser ouvido. Se você se perde nisso, você institucionaliza também, você se adapta também, você cai no tal do governo também. Então, nós temos que fazer uma autocrítica primeiro, avaliar os nossos erros, movimento sindical, partidos, governos, onde cometemos os erros, que erros cometemos. Segundo, temos que recuperar a organização de base, trabalho político de base. Não podemos ficar de novo acreditando que a democracia virá quando a gente ganhar a eleição para sempre e que não precisará ter organização popular. Temos que tomar trabalho de organização popular. Temos que ter uma frente de resistência aos ataques que estão acontecendo. Enquanto a eleição rolando, está rolando ataques a gente no nosso cotidiano do trabalhador. Né? Temos que fazer a frente política eleitoral para o executivo e para o parlamento. Está claro que a gente tem que disputar as mentes dos trabalhadores para não reproduzir o voto do amigo que, infelizmente, graça e até que nós. Se olhar bem, de vez em quando você encontra um sindicalista que vai votar, né, você olhar, ele não está fazendo tanta força na política porque um amigo, um parente, uma pessoa pediu. Então a gente tem, isso é uma disputa política, claro. Qualificar a disputa eleitoral do parlamento. A gente tem que mostrar que o parlamento é fundamental para a gente ter alguma chance de fazer, pelo processo democrático, alguma mudança mais estável. E não podemos jogar todas as fichas apenas nas eleições. Por último, sem dúvida, a gente pode ganhar e pode perder. Se a gente perder, o mundo será muito pior do que é hoje. Mas o mundo não se acaba. A luta não se acaba. A gente vai ter que se estruturar, resistir e recuperar iniciativa política. Se ganhar as eleições, também não há garantia de que o projeto será volta como se nada tivesse acontecido. Ao contrário, pode ter golpe, pode simplesmente pedir que assuma, pode assumir ser derrubado de novo. Então, todo aquele componente de organização de base, de reflexão sobre os erros, de construção de outros mecanismos, além da ação institucional eleitoral, a gente precisa ter retomado, senão a gente não tem garantias do futuro para frente, né? Desse futuro a ser construído que queremos construir. Por isso que eu acho que é tarefa do sindicalista fazer a disputa das eleições, e nesse aí o central é a disputa da presidência. Né? Nós temos algumas candidaturas no campo centro-esquerda, não tem que fazer frescura. Tem a candidatura de Lula, tem a candidatura de Boulos, né? Tem a candidatura de Ciro, que é de Lula, não, Haddad. Esqueci, já vi que agora é Haddad. Mas Haddad é Lula, Lula é Haddad. Então Haddad, Boulos e Ciro, com todas as suas contradições. Né? Suas contradições. Tem a resistência ao fascismo mais explícito, que é de Bolsonaro. Ele tem que fazer a resistência, mas tem eleição de governos de Senado, deputado federal e estadual. Né? Nós precisamos ter um parlamento mais autônomo, que é um problema da prefeitura. Certamente a prefeitura daqui, a Câmara Municipal, em todos os governos, fez o que o prefeito quis. Não é verdade? Nós nunca não conseguimos no Brasil ter no legislativo municipal, no legislativo estadual, algum grau de autonomia em relação ao executivo, ao prefeito, ao governador. O que não acontece tão fortemente no Congresso Nacional. No Congresso Nacional há um mais equilíbrio. Por último, há um problema que nós temos que enfrentar. Nós temos que começar
a combater as castas do serviço público que instalaram, que ajudaram a dar o golpe. Né? As castas, você sabe o que eu estou falando, a do judiciário, né? A do Ministério Público, a das polícias, aquela cúpula que se instalou em várias das carreiras de Estado e que se servem à classe de onde eles vêm, a elite que eles prestaram, se dispõem, mesmo quando vem alguns deles das classes mais populares, se venderam para servir as elites brasileiras. A gente tem que desvelar, né, desmistificar essa visão para poder a gente tentar ter um Estado democrático realmente que possa construir um Brasil mais humano, mais justo e que possa pensar em transformações sociais mais reais que não acontecerão no dia 1º de janeiro. Ninguém cai na ilusão que se ganhar a eleição dia 1º de janeiro voltamos a ter um país, primeiro que a gente não conseguiu concluir a tarefa. Aí volta uma etapa pior da que a gente partiu para começar o processo de construção de novo. Este é o desafio do sindicato, principalmente dos sindicatos combativos, classistas, do sindicato da CUT e das outras centrais sindicais que são classistas. Ok? Então aí, obrigado, desculpe. Gostaria de agradecer ao companheiro Messias e convidar a companheira Silvana para fazer a entrega da lembrancinha. Dona Gina tem uma vez. Gente, ó, o almoço vai ser servido lá embaixo. Já está tudo organizado, né? Vai descer. Quando nós descemos aí, pegamos aquele hall, da fila, as mesas, tem lugares para todos e todas, certo? Então vamos fazer isso de uma forma bem organizada, tá? Um bom almoço e a volta às 14 horas. Não tem como ser 14 horas não, né? Agora é 1h30. É a nova CLT, né? A nova reforma trabalhista é meia hora. Esse rapaz ali tem que tendência. Ah, se fala instrução, né? Toda vez, só. Olha, alguém esqueceu uma garrafa no banheiro. Quem achou, por favor? De aguardente. Se for de aguardente, ninguém devolve não, viu? Sanitário masculino. Quem achou, por vontade?